Queridos irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar de dois outros princípios batistas, o de número 7 e número 8, que são a responsabilidade individual do crente, e o oitavo, o princípio evangelístico batista, ou princípio missionário. Para darmos início, quero compartilhar um texto da Escritura Sagrada que se encontra em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. O autor de Hebreus nos fala sobre o acesso que nós temos ao Santo dos Santos, que representa a presença de Deus, por causa de um motivo bem especial, que foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, esse que é o grande sacerdote, que nos possibilita um acesso a Deus, que nos favorece a termos o privilégio de buscar a presença de Deus. Então, esse texto nos revela um princípio rico para os batistas, que é o princípio da competência do indivíduo, da responsabilidade do indivíduo diante de Deus. E o que esse princípio nos ensina? Algumas coisas, vamos por partes. A primeira delas é de que em Cristo Jesus nós também nos tornamos pessoas capazes de estabelecer uma comunhão direta com Deus. Vamos fazer uma breve lembrança da história bíblica. Adão e Eva tinham essa comunhão com Deus, esse acesso livre. Eles perdem isso porque pecaram, e então Jesus Cristo vem como um redentor, como um mediador, e restaura esse caminho que havia sido corrompido, bloqueado pelo pecado, e agora os eleitos de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus, o crente tem a oportunidade novamente de estabelecer uma comunhão com o Pai, com Deus que é santo e poderoso. Nós que somos pecadores, somos lavados por Cristo Jesus, redimidos por Cristo, e temos a oportunidade de, pela justificação em Cristo Jesus, chegarmos até Deus, justificados em Cristo, para estabelecer uma vida de comunhão com Ele. Então, essa é a primeira coisa importante sobre o princípio da responsabilidade do crente diante de Deus. Segundo ponto fundamental nesse princípio é a ideia da nossa liberdade. Nós, criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma liberdade que é própria da nossa natureza para estabelecer uma comunhão com Deus. Isso nos mostra que Deus nos cria com alguma imagem dele, e a principal imagem que nós temos de Deus em nós é a nossa capacidade de estabelecer um vínculo de comunhão, assim como Pai, Filho e Espírito Santo experimentam por toda a eternidade. Então, nós temos responsabilidade diante de Deus porque somos seres livres, e todo ser livre tem que arcar com suas responsabilidades. A liberdade é uma virtude, é algo muito bom, mas também nos leva a nos responsabilizar por nossas ações, por aquilo que a nossa liberdade nos oferece. E aí a gente entra num terceiro ponto fundamental desse princípio, é de que nós, como seres livres e responsáveis diante de Deus, precisamos nos arcar com as consequências dos nossos atos.
Por sermos livres, precisamos entender também que seremos responsabilizados por aquilo que fazemos, ainda mais por aquilo que falamos e por aquilo que pensamos. Então, o princípio da responsabilidade do crente diante de Deus nos ensina que a nossa liberdade nos faz prestarmos contas diante de Deus. Eu não posso culpar outras pessoas por aquilo que a minha liberdade me faz fazer. Lembra de Eva, Adão, sempre quiseram responsabilizar pelos seus erros outros, né? Adão tenta jogar a culpa para Eva, Eva para a serpente. Por sermos pessoas livres e responsáveis diante de Deus, não podemos cair nesse erro de tentar transferir consequências, responsabilidades e culpas diante daquilo que nós fazemos. Então, esse princípio nos ensina a ter um temor e tremor diante de Deus para que nossa ação diante do Senhor seja uma ação agradável, seja fruto de louvor e adoração, e não outra coisa pelo qual nós iremos prestar conta diante de um Deus justo que irá desagradar das nossas atitudes. Uma coisa também fundamental desse princípio, e a gente finaliza aqui, é a ideia de que se eu sou responsável diante de Deus, eu preciso entender que algumas coisas que eu preciso fazer não podem ser depositadas para outros. Eu não estou falando de culpa. Eu estou falando, por exemplo, da ideia errada de que o pastor tem uma oração mais poderosa que a minha. Uma visão errada que alguns podem ter de que o lenço ungido pelo pastor X tem um poder miraculoso, ou uma atitude de alguém, uma liderança religiosa é mais importante do que a minha diante de Deus. Em Jesus Cristo, nós todos temos acesso a Deus da mesma forma. Uma oração do pastor não é mais poderosa do que a minha oração. Então, a ideia da responsabilidade do indivíduo diante de Deus nos mostra isso, essa liberdade que nós temos de buscar a Deus, da certeza de que Ele ouve as nossas orações e de que dentro da Igreja de Deus não existem diferenças espirituais entre pessoas. É claro, a pessoa que mais busca a Deus, que mais tem comunhão, que vive uma vida de santidade, experimenta uma intimidade maior com Deus. Mas isso não é distribuído por ofício ou por cargos que alguém exerce na igreja, mas por uma intimidade espiritual com o próprio Deus. Eu não estou querendo dizer que a figura pastoral não é importante. Obviamente, ela é importante. Mas nós não podemos cair nesses erros de uma oração que é mais poderosa, ou alguém que crê em Cristo e aí há um entendimento errado de que, por exemplo, uma pessoa dentro de uma casa crê em Cristo, os filhos, a casa toda está salva. Também esse princípio nos mostra que a salvação é individual. Cada indivíduo tem responsabilidade diante de Deus. Então, não existe essa salvação por atacado. Ela é uma experiência individual com o próprio Deus por meio de Cristo Jesus. Isso também, para a gente finalizar esse princípio, nos deve abrir mão de um pensamento errado. A ideia de que, bom, já que eu sou livre diante de Deus, eu não preciso da igreja. Eu não preciso me tornar membro da igreja. Eu posso fazer um culto sozinho. Vários textos bíblicos nos mostram a importância da igreja. Em primeiro lugar, Jesus Cristo morre não por uma pessoa, mas por uma igreja, por um povo. Além disso, a Bíblia diz que o local onde nós experimentamos uma comunhão especial com Deus é por meio da comunhão no culto, na realização da ceia, na experiência de culto público. Então, a ideia de que eu sou responsável diante de Deus não muda a ideia de que eu sou parte de um povo, de uma igreja, preciso estar filiado a uma igreja, experimentar das alegrias da igreja, dos problemas da igreja, das tristezas da igreja,
porque é nesse contexto que Jesus está moldando um povo para si. Então, a ideia de que nós somos responsáveis diante de Deus não anula a importância bíblica da comunhão com a igreja, da comunhão dos santos, da nossa presença no culto público. E aí a gente vai para o último princípio bíblico batista, que é o princípio da igreja enquanto uma agência missionária. Esse princípio é o último por uma questão de que ele é inserido nos princípios batistas já futuramente, bem depois dos outros. E é a ideia de que a igreja existe com um propósito, ela nasce com um propósito. O propósito de Deus anunciando uma boa mensagem, uma boa nova, ou seja, o evangelho a um povo que começa lá no Antigo Testamento, começa com Abraão e se torna esse Israel de Deus que é a própria igreja. Então, o princípio bíblico, que continua também no Novo Testamento, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e discipulando, fazendo discípulos, é um princípio que nós damos muito valor. Todas as igrejas batistas possuem essa identidade, essa tradição de serem igrejas missionárias, de anunciarem o evangelho, de dar uma importância grandiosa na anunciação da palavra de Deus. Então, esse princípio nos mostra que parte da nossa característica central é de que cada cristão batista deve ser um missionário. Cada um que aceita Cristo como Senhor e Salvador, tem sua vida transformada por Ele, continua fazendo a missão dada por Jesus Cristo em Mateus 28, a partir do verso 18, ide por todo mundo, até que Jesus Cristo volte. Então, a Igreja de Cristo Jesus, nesse tempo que ela vive, ou seja, entre a ressurreição de Jesus e a segunda vinda, precisa encarar o fato de que ela deve ser missionária por natureza. Algumas igrejas desvalorizam isso, acham que não é necessário mais evangelizar, fazer missões, porque o mundo todo já conheceu Jesus ou teve a oportunidade de conhecer Jesus. Esse é um erro. Nós ainda não fomos arrebatados por Cristo porque Cristo Jesus ainda deseja que pessoas experimentem a fé nele e tenham a sua vida transformada. Então, o último princípio batista é o princípio de que nós somos uma igreja missionária que tem uma experiência evangelística e que cada membro da igreja, isso não é só responsabilidade do ministério de missão ou do ministério de evangelismo ou só dos pastores, não. Cada membro da Igreja Batista deve encarar e colocar em prática essa verdade de que uma boa notícia, uma boa nova, o Evangelho transforma vidas e salva pessoas, e a gente precisa continuar com essa anunciação até a vinda de Cristo Jesus. Então, nós encerramos o nosso estudo de hoje com os princípios batistas. E logo depois nós vamos começar a estudar algumas doutrinas bíblicas de grande valor para os batistas. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima semana.